Bem, meus irmãos e minhas irmãs, muito boa noite. Que Jesus nos ampare, que os bons espíritos nos inspirem nesses instantes que vamos passar reunidos, para dar continuidade aos nossos estudos do livro Os Mensageiros. Vamos fazer a nossa prece, né, para que os estudos possam se transcorrer na mais perfeita harmonia, né? Então vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, nosso Divino Mestre, trazendo em nossa tela mental a lembrança de um Jesus vivo, luminoso, envolvendo nossas mentes e os nossos corações. E assim, Senhor Jesus, mais uma vez nos encontramos aqui reunidos em Teu nome, rogando o amparo da espiritualidade amiga, a fim de que possam nos intuir, nos amparar nesses instantes que vamos passar juntos para estudar um pouco mais sobre a vossa doutrina, o livro Os Mensageiros, rogando que o nosso estudo se transcorra num clima de muita paz, de muito entendimento. Que assim seja, graças a Deus. Bem, vamos projetar aqui a tela do livro, né? As páginas do livro, para a gente acompanhar. Vou ampliar um pouquinho aqui, para ver se... Acho que fica mais visível, né? Deve estar um pouco mais... Aqui. Então, a gente vai estudar o capítulo 28 e o capítulo 29, né? Então, o capítulo 28 é vida social, né? Então, vamos lá. À noite, surpreendia-me os sublimes aspectos do firmamento no posto de socorro. O luar safirino, num tom azul, né? Um tom safira, envolvia todas as coisas. O céu era qual infinita colcha de azul muito límpido, pontilhado de astros fulgurantes. As nuvens da tarde haviam desaparecido. Contemplando a beleza da noite, Alfredo acentuou: felizmente, os fenômenos magnéticos foram deslocados do nosso círculo. Os aparelhos, porém, continuam registrando enorme conflito de forças inferiores. Ia comentar a beleza do céu ante a observação do administrador, quando a campainha retiniu suavemente. Chamavam à entrada. Alfredo e Ismália sorriram. Então, André Luiz estava na casa de Alfredo estava na casa, né, de Alfredo e de Ismália, e de repente a campainha toca, né, e vai chegar lá uma visita. Muito gentil, o chefe do posto asseverou: temos visita de amigos do Campo da Paz. E convidando-nos à recepção no baluarte avançado, acrescentou jovialmente: temos também aqui a nossa vida social. Como não? É preciso saber viver. Então, veja, tem vida social, né? Eles têm contato, eles se visitam, né? No mundo espiritual. Então, da mesma forma que nós nos visitamos, né? Da mesma forma que nós jantamos juntos, que nós conversamos, que nós nos reunimos, que nós participamos e temos uma vida social, os espíritos lá também têm. Por quê? Bom, está no livro dos espíritos, né? Lei de sociedade, né? Os espíritos, eles não vivem sozinhos, né? Os espíritos não vivem isolados. Nós não fomos feitos para viver sozinhos. Nós somos feitos para viver uns com os outros, né? Para vivermos em coletividade, né? É nessa coletividade que nós vamos somando esforços, né? Trabalhando conjuntamente, um completando o outro, né? Cada um trazendo, dando do seu potencial, dando das suas contribuições, a gente aprendendo com o outro aprendendo conosco, né? E nessa troca de trabalho constante, né? Nessa troca solidária, a gente vai se desenvolvendo. Então, da mesma forma que nós temos vida social aqui na Terra, nós também temos vida social no mundo dos espíritos. Os vínculos de amizade, os vínculos de simpatia, os vínculos de satisfação entre os espíritos,
eles existem em qualquer lugar, seja no plano encarnado, seja no plano desencarnado, né? Então, esses vínculos sociais, eles sempre vão existir. E lá no mundo espiritual não é diferente, né? Então, continuando aqui, ó. Encantado com essa nota alegre, acompanhei os donos da casa, verificando com indizível surpresa que tínhamos sob os olhos um belo carro tirado por 2 soberbos cavalos brancos. Tratava-se de um veículo confortável e interessante, quase idêntico aos velhos carros de serviço público no tempo de Luís XV, que vira mais de uma vez nas publicações antigas. Nele chegara a pequena família da colônia próxima, que, pelas informações de Aniceto, demorava a 3 léguas do posto aproximadamente. Veja, esses cavalos aí que puxam os carros, né? Como é que é possível, né? Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, ele nos conta que os animais, eles não passam muito tempo na erraticidade. E o que vem a ser a erraticidade? A erraticidade é um termo que Kardec usa para aqueles espíritos que ainda não são superiores, né? Que não são espíritos evoluídos, que não atingiram um estado de superioridade, então são espíritos ainda em processo de evolução, né? E que não estão encarnados, estão no mundo dos espíritos. Então, espíritos que não atingiram a evolução plena, né? E que não atingiram um certo grau de evolução, né? E eles ainda estão desencarnados, vivem no mundo espiritual, esses espíritos, então, estão na erraticidade, né? São espíritos que ainda buscam, né? A palavra erraticidade vem de errante, né? Lugar onde estão os errantes. Errantes no sentido daqueles que buscam, daqueles que estão à procura daqueles que estão ao destino. E que destino é esse? Da evolução, do aperfeiçoamento espiritual, da sua evolução. Então, nesse processo de evolução, os espíritos estão, então, na chamada erraticidade, né? Então, estão buscando. Então, lá na erraticidade, quem vive na erraticidade são os espíritos, né? Os animais, eles não ficam na erraticidade. E por quê? Porque nos animais falta o desenvolvimento da consciência. Então, o que acontece? Os espíritos, né, como nós, têm consciência. E, por ter consciência, nós entramos em crises, né, quando tomamos conhecimento de atos errados que cometemos, né? Então, quando a gente comete um ato errado, não percebe, mas depois percebe, a gente entra num estado de remorso, né? De culpabilização, né, das nossas próprias crises. Isso por conta de uma consciência limitada. A nossa consciência ainda muito atrasada, muito vinculada ainda a um senso de justiça olho por olho, dente por dente, a um senso de justiça que não sabe perdoar, que não sabe tolerar. Então, quando se vê diante de um erro, quer punição para aquele que errou. E quando descobre que foi ele próprio que errou, ele pede punição para si. Então, esse é o estado de culpa de um indivíduo de consciência atrasada, né? E que, portanto, quando descobre-se em erros, se culpabiliza ao invés de buscar o processo de evolução. Então, no mundo, o tempo que a gente fica no mundo espiritual para reencarnar é esse tempo em que a gente se culpabiliza e que nos torna em desequilíbrio, que faz com que a gente, então, não tenha forças e nem energias para assumir um novo compromisso, uma nova oportunidade reencarnatória. Então, e a gente precisa, então, de preparo, de auxílio, de atenção conosco, né, para que a gente possa lidar com a culpa, para que a gente possa lidar com os nossos desequilíbrios, para que a gente possa lidar com as lembranças de um passado complicado, errado, que nos incrimina a todo momento. Então, essa crise que a gente vive é esse tempo, né? Essa crise que a gente vive, mas o
o preparo, o reequilíbrio para que a gente assuma novos compromissos, é esse tempo que existe no mundo espiritual para que a gente possa novamente reencarnar. Então, é esse tempo que a gente passa pela radicidade. No caso dos animais, que não têm esse estado de consciência, que, portanto, não entram nesse estado de culpabilidade, e por não estarem nessa condição de culpabilidade, não tem essas crises de desequilíbrios, o processo reencarnatório é quase que imediato. Então, eles não ficam muito tempo, é quase que imediato a reencarnação deles. Então, esses animais que são descritos aqui, né, como cavalos que puxam esse carro, na verdade, são projeções desses espíritos que estão sendo que estão fazendo uso desse trabalho. Na verdade, o carro, na verdade, os cavalos, todos eles projeções mentais desses espíritos, né? Uma ação sobre os fluidos, né? A ação do pensamento sobre os fluidos que criam, né? Que projetam esses cavalos, que projetam esse carro, né? Essa estrutura confortável aí que é descrita no texto, né? Mas não existem de fato esses animais, uma vez que o próprio Kardec evidencia que os animais são quase que imediatamente reaproveitados no processo de encarnação. Esse é um processo natural da sua evolução. Mas continuando aqui, Alfredo apresentou-nos cavalheirescamente, com exceção de nosso orientador, que era velho amigo dos recém-chegados, né? Constituíam-se, então, ele apresentou André Luiz, né? Vicente, não precisou apresentar, não precisou apresentar Aniceto, né? Que já era um conhecido, já era um velho amigo dos recém-chegados. Constituíam-se os visitantes do casal bacelar e duas filhas jovens. O chefe do grupo mostrava idade avançada, revelando, porém, excelentes disposições. A senhora dava impressão de madureza, aparentando, contudo, maravilhosa vivacidade, assim como as duas moças, né? Então, apesar de ser mais velha, ela não parecia tão velha quanto o senhor bacelar, né? E isso é bastante interessante. Você tinha um senhor de idade que parecia velho, apesar de velho, ele parecia disposto, bem disposto, e você tinha uma senhora que parecia senhora, mas parecia muito mais jovem do que o senhor bacelar, e tinha as duas jovens, e obviamente com vivacidade, porque eram jovens. E a pergunta fundamental é, como é que é isso no mundo dos espíritos, né? Como é que é esse envelhecimento? Como é que é essa coisa no mundo dos espíritos? Então, Kardec, ele nos conta no livro dos Espíritos que os espíritos, quando desencarnam, eles continuam, então, se eles desencarnaram crianças, eles não chegam lá no mundo dos espíritos adultos, ou eles não chegam, eles chegam como se veem, né? Então, se os espíritos são inferiores, se os espíritos são superiores, eles imediatamente assumem a forma que melhor lhe cabe, porque ele tem consciência do estado, porque ele não é tão dependente das questões materiais. A idade física, a idade corporal é uma questão, esse processo da idade corporal é muito própria das questões materiais, das questões físicas, das questões fisiológicas do corpo, que lá no mundo dos espíritos não existe mais. Essas questões estão muito vinculadas ao perispírito, né? Porque é o perispírito que você tem ali. E o perispírito é altamente influenciado e moldado pelas ações do nosso pensamento. Então, se o espírito ainda está ligado, está muito ligado à Terra, está muito ligado aos vínculos da última encarnação, né? Apesar dele já estar liberto, ele não consegue se libertar muito da forma física que ele tinha, né, quando estava aqui. Então, é como ele se vê, né? Como ele se vê ainda lá. Então, quando desencarnaram, estavam jovens. Quando essas moças desencarnaram, ainda estavam jovens, ainda eram moças. Então, se veem assim. E quando chegam no mundo espiritual, continuam se vendo assim. E ao continuar se vendo assim, se projetam assim. É claro que com o passar do tempo,
sabem que vão se modificando, porque vão crescendo, porque vão envelhecendo. E por que vão envelhecendo? Não deveriam, porque não estão no corpo comum, não estão no corpo fisiológico, então não sofrem os efeitos fisiológicos do corpo. Mas se o seu pensamento ainda está vinculado aos preceitos terrenos e que está acostumado com as ideias do envelhecimento, esse pensamento se estabelece no mundo dos espíritos e, portanto, vai repercutindo no perispírito, mostrando esse envelhecimento. E é assim que a criança cresce, é assim que a jovem envelhece, né? Muito em função da projeção mental que o indivíduo apresenta. Né? Assim deve ter acontecido com o senhor Bacelar, assim com a senhora Bacelar e assim com as moças que estavam lá. Né? Então, é basicamente isso. A alegria era enorme. Não se observava qualquer nota de convencionalismo menos digno como na Terra. Os gestos de cada um, a simplicidade, a despreocupação e as frases afetuosas demonstravam sinceridade pura. Permanecíamos num quadro social inacessível ao fingimento. Quando a gente vive na Terra, né, as nossas relações sociais, elas são relações sociais que elas não são simplesmente pela nossa simpatia, né? Nós acabamos nos relacionando com pessoas que nos são antipáticas. E aí o que acontece? O convencionalismo das relações faz com que a gente finja, faz com que a gente sorria sem querer sorrir, faz com que a gente abrace sem querer abraçar, faz com que a gente beije sem querer beijar, né? Tem até aquela frase comum, né, que as damas da sociedade se beijam para não se morder, né? Porque o desejo era esse. Então, existem esses convencionalismos na Terra, né? Onde a gente acaba convivendo com as pessoas por questões fisiológicas, mesmo com aquelas que nós não temos nenhum ato de simpatia. Diferentemente lá no mundo dos espíritos, né? Que as questões mentais, a frequência mental, o estabelecimento das preocupações, dos vínculos mentais, acabam aproximando os espíritos por mecanismos de afinidade, por mecanismos de simpatia, né? Por mecanismos de identificação de objetivos de trabalho. Né? Então, determinados espíritos aspiram a determinados objetivos, desejam contribuir com determinadas questões e vão se vinculando a outros espíritos que têm esse mesmo objetivo. Né? E como o objetivo é contribuir, como o objetivo é ajudar e como o objetivo é ampliar, as relações de simpatia, de identificação, são sinceras e são claras e estabelecem os vínculos naturais. Né? Então, essas relações sociais no mundo dos espíritos, elas não são falsas, elas não têm muito da falsidade que existe no nosso mundo físico. Muitos de nós, né, nos relacionamos fisicamente, no nosso mundo físico, aqui na Terra, sob a ilusão de que aquelas pessoas que ali estão, de fato, gostam da gente, de fato, se interessam pela gente, de fato, estão à nossa disposição para qualquer dificuldade que a gente passe, são pessoas que... Né? Mas isso tudo é fruto de uma certa ilusão. Né? Muitas das vezes, os nossos encontros com os nossos colegas, com os nossos amigos, entre aspas, no mundo físico, eles não necessariamente repercutem os mesmos objetivos de vida. Cada um ali, né, repercutem os seus interesses particulares, os seus interesses pessoais. E às vezes se encontram para tentar projetar, né? Às vezes a gente se encontra com antigos companheiros, né, que estudaram conosco, que tiveram vínculos na nossa infância, na nossa juventude, e cada qual quer mostrar que teve sucesso, que teve isso, que teve aquilo. Então, muito poucos, de fato, preocupados com o outro, preocupados em aprender com o outro, preocupados na troca, preocupados em aprender e ensinar, e fazer essa troca é importante. Muito pouco, de fato, realizam essa aproximação, realizam de fato diálogos. Muitas das vezes na nossa vida social, nós nos encontramos para falar. E falar não necessariamente é diálogo. Às vezes fazemos diálogos surdos. Às vezes fazemos diálogos
em que nós dizemos para nós mesmos, né? Nós estamos ali fazendo autodiscursos, nós estamos ali fazendo projeção, né? Nós falamos dos nossos filhos, nós falamos dos nossos sucessos, nós tentamos de alguma forma impressionar as pessoas, nós nos vestimos para impressionar as pessoas, nós compramos um relógio bonito para que as pessoas achem bonito, nós nos enfeitamos para que as pessoas nos elogiem, se impressionem com a nossa aparência, né? Então, na verdade, a gente nas nossas conversas, nas nossas falas, a gente às vezes não tem esse mesmo interesse de aprender com o outro, de entender o outro, de analisar pontos de vistas e aprender com o outro e de apresentar o nosso ponto de vista para que as pessoas também avaliem a nossa experiência e essa troca possa ser importante para os objetivos que a gente concorre, até porque os objetivos das pessoas ali são completamente diferentes. E nós vivemos muitas vezes na ilusão de que não, né, de que na verdade somos todos grandes amigos e tal, só que quando às vezes enfrentamos dificuldades, esses amigos todos desaparecem, né, e aí a gente cai, né, a gente fica desiludido porque a gente achava que nós tínhamos amigos, que nós tínhamos aquele apoio, que nós tínhamos aquela ajuda, e na verdade ela não se sustenta, né, porque não tinha esse processo de sinceridade, né? Não tinha esse processo de fidelidade, e não existiam, na verdade, essas relações de afeto sinceras que o André Luiz está se referindo nessa conversa, nesse vínculo social do mundo dos espíritos, porque se encontravam espíritos que trabalhavam numa mesma seara, num mesmo objetivo, e a todo momento o pensamento estava focado nesses objetivos. E quando falavam, não falavam de si, não falavam para se promover, para se projetar, mas falavam dos seus interesses, das suas experiências, do seu trabalho, e ao trocarem essas experiências, essas oportunidades de trabalho, tinham ali aprendizados muito interessantes que depois eles utilizavam para melhorar o seu trabalho e tudo mais. Não é isso? Então, continuando aqui. Então, foi por isso, né, que o André Luiz ressalta: permanecíamos num quadro social inacessível ao fingimento. Ninguém queria parecer. As pessoas não precisavam, não tinham essa necessidade de parecer que eram assim, que eram assado, né? As pessoas não tinham ali uma necessidade egocêntrica de parecer melhor ou de parecer pior, né? As pessoas estavam ali abertas a trocas de experiências importantes, né? Num diálogo. A palavra diálogo, ela tem origem nisso, né? O logos, né? A palavra diálogo é composta do dia e o logos, conhecimento, dia, a relação de 2, de 3, de 4, de 5, enfim, o diálogo, então, é a relação de pessoas em busca do conhecer, em busca do saber. Sócrates dizia que a estruturação do conhecimento se faz na maêutica, né? Ele chamava de maêutica. A sua didática era baseada no método que ele chamou, que ele batizou de maêutica. E o que era a maêutica, né? A maêutica era a arte de fazer perguntas, né? Hoje o nosso ensino é o ensino baseado em Aristóteles, né? É o ensino em que um fala e o outro ouve, é baseado no processo de instrução, onde alguém que conhece, que sabe, instrui o outro, partindo do pressuposto que o outro não sabe, que o outro não detém conhecimento, e aí aquele que detém conhecimento instrui o que não tem, né? Então é uma relação desnivelada no processo de ensino. No caso de Sócrates, existia um nivelamento na perspectiva de que ele não dava respostas ao indivíduo, ele fazia perguntas. E olha que aprender a fazer perguntas, aprender a fazer questionamentos é extremamente importante, coisa que muitas das vezes a gente não sabe fazer, né? Fazer perguntas é uma habilidade muito importante, porque todo conhecimento é resposta a uma pergunta, né? Então, todas as vezes em que a gente sabe fazer perguntas, a gente está no caminho que nos leva ao conhecimento. Quando a gente tem dúvidas sinceras, dúvidas claras, então está muito claro. Um aluno só aprende quando tem dúvidas, né? E às vezes você tem uma ignorância tão grande que você não tem nem dúvidas, né? Às vezes o professor termina a aula,
ou termina uma explicação e pergunta alguma dúvida, e a gente não tem, não porque a gente sabe tudo, mas porque ainda vivemos numa ignorância que nem pergunta a gente sabe fazer. Não é isso? Então, é depois, quando a gente vai fazer a tarefa, depois que a gente vai interagir com a leitura, depois que a gente vai fazer outras funções, é que a gente vai descobrir, de fato, as dúvidas que a gente tem, e aí a gente vai saber fazer as perguntas. Então, Sócrates se baseava na maêutica, se baseava na arte de fazer perguntas, e ele perguntava para as pessoas apresentarem as suas respostas, as que julgava convicta, né? E aí, à medida que ele perguntava, ele botava em xeque as convicções das pessoas, a ponto das pessoas, dos seus estudantes, dos seus discípulos, entenderem que não tinha toda a resposta, entender que as suas ideias não eram suficientes. Então, nesse caso, Sócrates ele não tinha uma relação com o aprendiz como se o aprendiz fosse vazio, né? Ele partia do princípio de que o seu aprendiz tinha algo a lhe oferecer, tinha algum conteúdo. O conteúdo podia não ser pleno, o conteúdo podia ser preconceituoso e não formado por conceitos, mas ele tinha alguns preconceitos, ele tinha um conhecimento prévio. E o método socrático era um método de fazer a pergunta, deixar que o indivíduo respondesse, ouvisse a própria resposta, e quando ele ficava insatisfeito com a própria resposta, ele próprio sentia a necessidade da busca de novos conhecimentos. E era aí, então, que ele sugeria leitura, que ele sugeria debate, que ele sugeria discussões, e isso promovia o conhecimento, porque quando a pessoa, então, entendia que tinha dúvidas, ele ia em busca de respostas. Então, esse é o diálogo. Então, esse é o diálogo, esse é o ensino que é dialógico, esse é o ensino em que eu respeito o estudante, entendendo que ele não é vazio, que ele traz alguma coisa, e que essa coisa é importante para que novos conhecimentos possam ser construídos. Diferente da visão platônica mais tarde, que se estabeleceu, Platão, que foi, aristotélica, que foi aluno de Platão que foi aluno de Sócrates, né? Portanto, as ideias de Platão, né, eram as ideias socráticas que passaram para Aristóteles, e Aristóteles contrariou. Aristóteles propôs a propedêutica, né, que se opunha à maêutica, e venceu, né, porque hoje em dia o ensino é propedêutico, o ensino ele é instrutivo, né? Existe um professor que é dono do saber e ele instrui as pessoas passando as informações para o indivíduo, né? E aí o diálogo muitas vezes é surdo, né? Ele não é evidente. O professor ele fala, e o aluno ouve de forma passiva, né? Às vezes desatenta, às vezes desinteressada, né? Porque não existe um diálogo, não existe um debate, não existe um questionamento, não existe um envolvimento. Existe a fala de um e o ouvido de um outro, ou a desatenção do outro. Diferente de um diálogo onde existe a participação de outros, existe um envolvimento de ambos. Então, a necessidade desse diálogo é muito importante. E o que nós vemos aqui é que muitas vezes na Terra, no nosso planeta, a gente dialoga muito pouco. A gente sempre está fazendo discursos, a gente sempre está ensinando, está querendo dizer para o outro, está querendo dar lição, ou está querendo ganhar uma discussão num processo em que eu não paro para ouvir o outro, mas que eu paro para instruir sempre o outro, desconsiderando a fala do outro e tentando fazer com que o outro atenda ao que eu tenha a lhe dizer. Né? E aí fica ali um desmonte, né? Onde cada um quer ter razão, né? E aí a gente vê sempre uma discussão, uma tentativa de vencer a discussão, uma tentativa de ter sempre razão, e não existe sinceridade nas trocas em busca do conhecimento. Cada um quer ganhar a discussão, cada um quer provar que tem razão, e enquanto cada um quer procurar ter razão, esquece-se do objetivo maior, que é conhecer, que é aprender e que é atingir a verdade, né? Então, esse é um ponto importante para a gente parar para pensar, né? O texto aqui nos chama a atenção. Se o nosso quadro social, né, dentro da nossa própria família, dentro das pessoas que nos relacionam, se eles são sinceros, se eles são inacessíveis ao fingimento, se de fato a gente procura realizar
diálogos sinceros. Quantas vezes nós dialogamos sinceramente na nossa vida? Né? Quantas vezes nós dialogamos sinceramente? E quando eu digo diálogo, é quando a gente se envolveu com outra pessoa na busca de ouvir, de ser ouvido, de ser amparado, de ser compreendido, de não ser julgado e de, ao mesmo tempo, ter a troca na busca de ser valorizado na discussão, né? E de procurar, então, crescimento de ambos os lados, né? Então, quantas das vezes nós pudermos vivenciar isso de fato? E quantas das vezes a gente foge disso, né? E quantas vezes a gente prefere, muitas das vezes, o conforto do fingimento, né? Porque o conforto do fingimento a gente não se expõe, a gente se esconde, a gente se acovarda, né? Nas relações sinceras, a gente precisa ser mais corajoso, né, para se expor, para se colocar, para dizer que não sabe, para dizer que tem dúvidas, para dizer que tem medos, para dizer que não, para dizer que não tem todas as certezas, né? Enfim, que você desmonta um determinado quadro que às vezes as pessoas querem pintar para você, mas as pessoas se mostram nuas e cruas. Então, normalmente a gente não sabe fazer isso, né, nas nossas relações sociais, diferente do que acontece aqui em nosso lar. No texto, né? Nas relações do mundo espiritual. Voltamos ao interior doméstico. Eram grandes manifestações de júbilo familiar. Observei que os recém-chegados eram amigos de muito tempo, que vinham ao encontro de Ismália. A nobre senhora pareceu-me contentíssima. Expediu recados afetuosos para algumas famílias do posto e em breves minutos o castelo recebia inúmeras pessoas que concorriam ao brilhantismo da seleta reunião. Era uma festa, né? Sentindo-me assaz insignificante, né? Todo mundo se conhecia, todo mundo tinha muito a dizer, André Luiz se sentiu insignificante, pouco importante. Ao lado dos novos amigos, limitava-me a ouvir e a observar. Veja a tendência de André Luiz, né? A tendência de se esconder, né? A tendência do encarnado de se esconder, de não se expor, de não parecer não saber, né? De essa tendência de se sentir insignificante, no sentido de, e não quero me mostrar insignificante, eu não quero parecer insignificante, então melhor é ficar quieto, melhor é observar, melhor é ouvir, melhor não é participar, né? Mas é uma tendência nossa, né? Tendência humana, uma tendência de se esconder. Logo aos primeiros instantes de conversação particularizada, ouvi Aniceto perguntar ao senhor Bacelar: como ocorre o serviço? O velho bondoso respondeu num sorriso largo: bem, sempre bem. Apenas não podemos fixar demasiada atenção nos companheiros encarnados. E ajuntou com graça: é indispensável aprender a servir e passar. Nosso instrutor sorriu igualmente e observou: compreendo, compreendo. Aliás, o progresso humano não é uma questão de dias, não tenhamos ilusões. Então, e percebendo que Vicente e eu poderíamos aproveitar com a palestra, Aniceto indicou o novo hóspede de Alfredo, explicando-lhe solícito. Nosso amigo Bacelar é chefe de turmas de assistência aos nossos irmãos do círculo carnal, aos encarnados. Tem longa experiência dos homens e conhece-os como ninguém. Há muito que aproveitar nas suas observações. Né? Então, no círculo carnal, não são os encarnados, eu errei, né? Na verdade, não são os encarnados. O círculo carnal são os espíritos desencarnados, mas que ainda estão muito próximos do círculo carnal. São espíritos que ainda vivem no meio dos encarnados, né? Diferente do André Luiz, que desencarnou e foi levado para a colônia espiritual, ou antes da colônia espiritual ele ficou ali vivendo, né, no seu estado de consciência, mas não ficou imiscuído na vida terrena. Há espíritos que ficam imiscuídos na vida terrena, participam da vida do dia a dia, vão nos locais de serviço, vão nas festas, vão nos jogos de futebol, participam do nosso dia a dia, da nossa vida, né?
Então, esses espíritos estão ligados ao círculo carnal. E o bacelar, né, ele é chefe das turmas que assistem a esses espíritos. Não tanto, meus amigos, meus caros, exclamou o senhor bacelar de bom humor. Né? Não tanto, né? Ou seja, não tenho tanta experiência assim. Sou simples companheiro de vocês, cumprindo deveres por acréscimo da misericórdia divina. Não posso fazer muito em razão das minhas deficiências naturais. Estamos certos do grande proveito da sua palavra, objetou Vicente, até então calado. Tudo o que nos disser sobre o problema de assistência constituirá para nós ensinamento precioso, disse por minha vez. O novo amigo fitou-nos com inteligência e perguntou: foram médicos no mundo? Né? Então, ou seja, essa capacidade de perceber, de enxergar, de entender o ser humano, né? Perceba que ele já percebeu que o André Luiz e o Vicente eram médicos, né? Tinham sido médicos. Por quê? Porque não é um indivíduo que simplesmente tá ali para falar de si, né? É um indivíduo que está para interagir, e quando está para interagir, presta atenção nos outros. E ao prestar atenção nos outros, entendeu determinados sinais que o indivíduo tem e que mostram determinadas características, né? Que nos tornam identificáveis. Né? Professores falam como professores, né? Médicos falam como médicos, juízes falam como juízes, advogados falam como advogados, enfim, políticos falam como políticos. Então, ou seja, você identifica determinados gestos, determinados padrões, uma certa similaridade, né? E quando você presta atenção nisso, isso é elemento importante. Então, veja que tudo aquilo que eu disse, né, que existia lá no mundo espiritual, e em diferença das relações sociais que nós temos aqui na Terra, nas relações aqui na Terra, a gente, mesmo interagindo com o outro, o nosso egocentrismo faz com que a gente preste atenção em nós mesmos. Né? No nosso ego, no nosso eu. Nós estamos muitas vezes pouco interessados no outro, nós estamos muito pouco interessados em prestar atenção no outro, nós estamos muito interessados no que o outro pode nos dar de atenção, nós somos uma espécie de pavãozinho, né? Que a gente quer se mostrar, ou quer de alguma forma chamar atenção, quer ser aplaudido, seja pela nossa fundamental baixa autoestima, né? Ou um excesso de autoestima, não sei se existe excesso de autoestima, mas um orgulho exacerbado, uma vaidade exacerbada, se bem que a baixa autoestima também está relacionado com uma falta de humildade, né? Porque a humildade ela é a capacidade do indivíduo saber quem é, saber o que pode e saber o que não pode, né? O indivíduo que tem baixa autoestima, ele não tem noção do que pode. Né? Ele tem uma negativa enquanto às suas possibilidades, então ele também não conhece a si, né? Então o indivíduo de baixa autoestima também é egocêntrico, né? Também é egoísta, ele não consegue enxergar, ele tem uma limitação no seu estado de consciência. Mas perceba aqui o bacelar, né? O bacelar, ele é um indivíduo que no processo de interação ele não está prestando atenção só em si, ele está mesmo a fim de interagir com as pessoas, então ele presta atenção nas pessoas, ele quer viver com as pessoas, ele quer dialogar, ele não quer simplesmente falar, ele não quer simplesmente fazer blá blá blá, discussão e ganhar discussões e mostrar que tem razão. Ele quer, de fato, conhecer as pessoas, ele quer aprender com as pessoas, ele quer ver o ponto de vista das pessoas. Então ele já identificou que ambos eram médicos, né? E eles respondem sim, respondemos a um só tempo. O senhor Bacelar pensou alguns momentos e acentuou: sempre gostei de conversar com os amigos, recorrendo aos símbolos sugeridos pela profissão que exercem. Mas o tocante às minhas atividades, não teria muito a que dizer aos médicos militantes. Ou seja, eu não tenho o que ensinar, né? Porque o que eu tenho aprendido, eu tenho percebido que os médicos já sabem muito bem do que eu faço. Pelo contrário, aduzi. Seus esclarecimentos enriquecerão muito as nossas experiências. O interlocutor sorriu, otimista, e declarou: não creia. Recorde os seus doentes comuns. Muito raramente lembram a medicina preventiva. De modo quase invariável, esperam a positivação das moléstias para buscarem o recurso preciso. Necessitam de anestésico para o socorro do bisturi, fogem ao regime tão logo surge a primeira melhora, confundem o método de tratamento, apenas se registre o primeiro sinal de cura, detestam a dor que restabelece o equilíbrio, descontentam-se com a indicação de purgativos, preferem a medicação de sabor agradável e, sobretudo, quase sempre querem saber muito mais do que os médicos.
Essa síntese aplicável aos corpos doentes representa, em nosso tempo de serviço, o resumo do programa de assistência a espíritos enfermos encarnados na Terra e com agravante de vulto, porque em nosso setor não podemos manipular a alma à maneira do cirurgião que opera as amígdalas. Somos forçados à preparação do campo mental conveniente a proceder à semeadura de pensamentos novos, a velar pela germinação, ajudar os rebentos minúsculos e aguardar a obra do tempo. Nossa luta é simples, porque se o clínico do mundo encontra sempre familiares amorosos, dispostos a cooperar com ele em benefício do doente, o que encontramos, por nossa vez, são enormes legiões de elementos adversos à nossa atividade restauradora e curativa. Em geral, o médico do mundo presta socorro a quem deseja recebê-lo, pelo menos nas ocasiões de graves perigos. Nós, porém, meus amigos, muitas vezes temos de prestar assistência aos que não a desejam, por viverem sob o véu de profunda ignorância. Então, o Bacelar está dizendo aqui, né? Eu tenho muito pouco a dizer, né? Porque os médicos já conhecem os problemas, né? A gente presta assistência a doentes, né? E esses doentes da alma, esses doentes do espírito, eles são como os doentes físicos, né? Eles não querem o remédio, a não ser que o remédio seja gostoso. Eles estão doentes, mas eles não procuram ajuda antes de adoecer. Eles só procuram ajuda quando a doença afeta muito, traz dor muito grande, aí eles acabam aceitando ajuda, e mesmo assim, eles não são como os doentes comuns, né, que acabam se submetendo ao tratamento do médico. Muitas das vezes se revoltam, muitas das vezes têm uma relação de não aceitação em relação aos médicos encarnados, né? Quando a gente está com muito necessidade, a gente vai ao médico, a gente procura o médico porque sabe que só ele pode nos ajudar, enquanto que no mundo espiritual a gente muitas das vezes resiste, né, pelo fato da ignorância de procurar ajuda dos espíritos, né, de procurar ajuda espiritual. E aí o André Luiz diz assim, tem razão, murmurei ouvindo comparações tão lógicas, entretanto vale por conforto a certeza de que há muitos cooperadores encarnados no mundo prontos a colaborar na tarefa. E o senhor Bacelar teve uma expressão fisionômica muito significativa e revelou, nem sempre. A cooperação é outro problema. A maioria dos irmãos que se propõem ao serviço partem daqui prometendo, mas gostam de viver descansados no planeta. Poucos fogem ao escalão comum. Raramente encontramos companheiros encarnados com bastante disposição para amar o trabalho, pelo trabalho, sem ideia de recompensa. Poucos são aqueles que amam o trabalho pelo trabalho. Muitos só querem a recompensa, né? A gente sabe disso. Para que esses espíritos acessem os encarnados ou os espíritos mais materiais, precisam dos médiuns, precisam dos trabalhadores espirituais, precisam dos trabalhadores da casa espírita, né? Precisam, às vezes, né, os espíritos terra-terra, tão desencarnados, né, mas eles, e poderiam ver os espíritos, mas são tão terra-terra, são tão vinculados às questões materiais, que muitas das vezes não sabem nem que desencarnaram, ignoram a própria condição, né? O ódio os corrói, a revolta os corrói, e eles não percebem que precisam se desvincular do ódio, que precisam se desvincular do apego, para que possam curar-se, né? Então, eles ignoram a vida espiritual, ignoram que estão vivendo a vida espiritual, e, portanto, eles não se voltam para os espíritos superiores para serem assistidos. Então, esses espíritos superiores, para poder chegar a esses espíritos necessitados, precisam ajudar os encarnados ou precisam de encarnados que se coloquem como médiuns para poder atender, né? Então, veja bem, a gente, quando está doente, a gente, quando está, né, nós encarnados, quando estamos sob assistência, estamos sob influência obsessiva, a gente procura o centro espírita. E aí, quando a gente procura o centro espírita, o espírito que nos obsedia, o espírito que nos perturba, o espírito que nos influencia negativamente, passa então a ser auxiliado pelos espíritos. Então, nem sempre esses espíritos inferiores, que nos prejudica, que nos atrapalha, eles são espíritos que buscam, que procuram, que recebem ajuda. Os espíritos superiores precisam que eles, do encarnado que busca a casa espírita, do encarnado perturbado que busca a casa espírita, para poder chegar a esse espírito desencarnado. Precisa do médium
encarnado que se coloque à disposição para fazer esse espírito necessitado, esse espírito terra-terra, perceber o auxílio desses espíritos superiores. Então, é bastante difícil. E aí, o André Luiz está dizendo, ainda bem que existem trabalhadores no plano terrestre que ajudam. E o Bacelar está dizendo, olha, nem sempre é assim, né? Nem sempre é assim. Nem sempre são aqueles, nem sempre existem os encarnados que se lembram do compromisso espiritual que assumiram antes de reencarnar, né? Então, e quando chegam aqui, começam a querer vivenciar os prazeres da matéria, os prazeres que a matéria oferece, e fogem aos compromissos do trabalho espiritual, né? Então ele continua, nessas condições não percebem que a mente lhe fica como um aposento escuro, atulhando elementos inúteis. A força de viciar em raciocínios, confundem igual a visão, enxergam tormentas onde há paisagens celestes, montanhas de pedra onde o caminho é gloriosa elevação, de pequenos enganos, formam o continente das grandes fantasias. Daí por diante, a recapitulação das experiências terrenas inclina-os mais fortemente para a exigência animal, e chegados a esse tempo, raros voltam ao dever sagrado por considerar a grandeza das divinas bênçãos. Então veja, né, como acontece conosco, né? A gente, quando veio encarnado, a gente veio para assumir uma tarefa, para desenvolver um determinado papel. Quando chega aqui, a gente se deixa levar pelas fantasias, a gente se deixa levar pelas satisfações materiais, e a gente acaba deixando, abandonando, desertando do trabalho para poder viver dessas fantasias. E quanto mais a gente se envolve nas fantasias, mais difícil é voltar ao trabalho. Nosso interlocutor fez uma pausa e tornou. E o desculpismo? Nesse terreno de assistência espiritual, verão um dia quantos pretextos são inventados pelas criaturas terrestres para fugir ao testemunho da verdade divina. Nas tarefas que são próprias, os mordomos das responsabilidades alegam excessos de deveres. Os servidores da obediência afirmam ausência de ensejo. Os que guardam possibilidades financeiras montam guarda ao patrimônio amoedado. O que receberam as bênçãos da pobreza, de recursos monetários, aconselham-se com a revolta. Os moços declaram-se muito jovens para cultivar a realidade sublime, né? Eu sou muito novo, eu tenho que aproveitar a vida, então, quando eu tiver mais velho, eu trabalho, né? Os mais idosos afirmam-se inúteis para servir, e já estou velho, perdi a oportunidade, deixa para a próxima encarnação, né? Os casados reclamam quanto à família, eu tenho compromisso com a família, né? Então eu não tenho tempo. Os solteiros queixam-se da ausência dela. Eu sou solteiro, eu gostaria de ter uma família, então eu tenho que buscar essa família para ter o apoio necessário, para ter a estrutura necessária para poder trabalhar, né? Dizem os doentes que não podem, porque são doentes. Comentam os sãos, né, que não precisam. Raros companheiros encarnados conseguem viver sem a contradição. O senhor Bacelar parecia disposto a prosseguir, mas as duas jovens foram buscá-lo. A ele e a Aniceto, em nome de Alfredo, a fim de providenciar solução de problema íntimo que lhes dizia respeito. Bom, então foi muito interessante esse diálogo, essa conversa, um aprendizado bastante interessante. As duas moças chegam, os senhores se afastam para resolver um problema, e aí André Luiz com Vicente começam a conversar com as duas moças. Em vista de apresentação mais íntima de Aniceto, que deixara as jovens em nossa companhia, entramos a conversar animadamente com Cecília e Aldonina. A primeira tinha sido filha dos Bacelar, né? Cecília tinha sido filha dos Bacelar, quando na crosta terrestre, quando estavam encarnados. A segunda era uma sobrinha do chefe da família, sobrinha dos Bacelar, que aguardava a volta da mãezinha para a organização de um lar na cidade próxima. Então, a mãe estava encarnada, ia desencarnar, né? E ela estava aguardando, né, para poder formar, então, um outro lar com a própria mãe, deixar os Bacelar e morar junto com a mãezinha lá no mundo espiritual. Ambas demonstravam magnífico desenvolvimento mental, robusta inteligência e notável capacidade de expressão. E quando os nossos maiores se conservavam afastados, cogitando de assunto privado, Vicente e eu ouvíamos as jovens encantados com sua nobreza e vivacidade. Verificava que o quadro era idêntico à paisagem social da Terra, apenas diferindo quanto aos sentimentos reais. Não havia quaisquer nota de falsa apresentação. Em tudo a alegria pura, a simplicidade fiel e a sinceridade sem mácula. Então, de novo, né? De novo, não só com o Bacelar, mas também com as duas meninas, com as duas moças,
o André Luiz percebeu que nessa relação social não existia a preocupação particular, né? A preocupação de se esconder por trás de uma impressão que se quer passar. Né? Ou seja, nenhum daqueles espíritos tinha a necessidade de projetar uma imagem para ser aceito no grupo social. Nenhum deles. Então eles podiam se expor, porque na verdade eles queriam se expor e queriam para se envolver com os outros, com os demais, numa busca dialogal, né? Numa busca dialógica, numa busca onde se buscava o logos, se buscava o conhecimento, e aí, portanto, não se buscava ter razão, se buscava o aprendizado, porque o aprendizado era o interesse, o objetivo de todos. No desenvolvimento espontâneo da palestra, falou Cecília com graça. Estou trabalhando há muito para alcançar o prêmio de visita a nosso lar. Minhas superiores prometeram-me, ela trabalha no campo da paz, né? Numa colônia que fica mais próximo da crosta terrestre para atender os necessitados, e ela queria ter acesso a nosso lar, né? Ela queria conhecer o trabalho de nosso lar. Então ela fala, minhas superiores prometeram-me semelhante satisfação para o ano próximo. E sorrindo rematou expressivamente. Entretanto, para consegui-lo, tenho de atender a umas tantas obrigações importantes. Pois que? Perguntou Vicente, admirado. É preciso tanto? E a Cecília responde, sem dúvida, tornou a jovem bem-humorada. O meu amigo talvez não esteja convencido quanto ao brilho de sua atual posição. Viver em nosso lar é uma grande bênção. Acaso não terá compreendido ainda? Sorrindo todos, reafirmando o conceito, Cecília continuou. Segundo os instrutores que nos visitam em Campo da Paz, essa colônia que fica mais próximo dos círculos carnais, os seus ministérios, os ministérios de nosso lar, são verdadeiras universidades de preparação espiritual. O ensejo educativo neles é imenso, e chego a crer que para avaliarem a extensão da benesse que Jesus lhes concedeu, seria necessário viverem alguns anos em nossa colônia, onde o trabalho ativo de vigilância e assistência é mais imperioso e mais exigente. É sempre assim, né? Eles estão lá em nosso lar e não conseguem perceber a extensão de nosso lar. É só quando se afastam de nosso lar, né, e ir para uma outra colônia em que as dificuldades são muito maiores, é que eles vão dar valor para nosso lar. Isso me faz lembrar de um livro, né, do poeta português José Saramago, né, em que ele fala da ilha, né? Ele fala que para que você possa conhecer uma ilha, você tem que sair dela. Se você estiver dentro dela, você não conhece ela. É só quando você está fora dela é que você a conhece, né? O livro é o Conto da Ilha Desconhecida, né? Que o Saramago escreve. Ele fala isso, né? Então você precisa sair da ilha para poder olhá-la de longe, né? E aí, olhando ela de longe, você consegue enxergá-la. Estando dentro dela, você não consegue enxergá-la nos seus detalhes, né? Então, é mais ou menos isso que ela faz. Em nosso lar, porém, objetei, André Luiz falando, né, temos igualmente um grande número de sofredores. A regeneração é uma colmeia de milhares. A interlocutora, né, Cecília, todavia, revelando profunda acuidade nas observações, considerou. Você diz muito bem, quando se refere a colmeia, significando possibilidades de trabalho. Creia que os sofredores que atingem o seu núcleo já se encontram a caminhos de excelentes realizações, né? O André Luiz esquece-se, né, de que quando ele chega em nosso lar, ele teve uma passagem anterior lá, né, naquele mundo trevoso da sua própria consciência, e ele não teve essa noção, ele se esqueceu disso, né? Então, quando ele chega em nosso lar, ele passou por uma situação anterior, né? Então, ela está dizendo isso, né? Quando você chega em nosso lar, é porque o espírito não está completamente sem amparo, ele já fez avanços depois de ter desencarnado. E ela continua, naturalmente que os irmãos desequilibrados que por lá existem já se torturaram pelo vagaroso despertar da consciência, já sentem remorsos e arrependimentos indicativos de renovação. São sofredores que melhoram progressivamente, porque o ambiente da cidade é de elevação positiva, onde a maioria vive com a bondade, a maldade da minoria tende sempre a desaparecer.
Nosso lar, portanto, mesmo para os que choram, possui soberanas vantagens espirituais. Impressionado com o que ouvia, lembrei. Eu mesmo trabalhei há algum tempo em cooperação nas câmaras retificadoras. Já ouvi diversas referências a essa instituição, exclamou Cecília, senhora do assunto, mas baseando-se nos informes de mentores amigos, continuo a manter minha opinião. Ou seja, mesmo nesses campos de retificação, os espíritos se encontram em melhores condições. Gente, em resumo, vamos imaginar, né, fazer uma comparação grosseira para compreender. Vamos imaginar a Cracolândia, por exemplo, onde tem aquelas pessoas ali que viraram um zumbi por conta das drogas. Tem algumas pessoas ali, por exemplo, que já foram tão sacrificadas pela droga, já se encontram num estado tão avançado de sofrimento e dor, que elas vão buscar ajuda porque não tem mais o que fazer. Então elas vão recorrer a determinar. Então, se você monta, por exemplo, um lugar dentro da Cracolândia para assistência, essas pessoas vão até esse lugar, vão até essa tenda para receber o auxílio, porque já não suportam mais a dor, o sofrimento, e o sofrimento e a dor são tão grandes que as levam a buscar isso. Então vamos comparar essa tenda como se fosse nosso lar. O que a Cecília está falando, no campo da paz, é aquelas pessoas que estão sob efeito das drogas, que estão passando mal, que estão em desespero, mas que não estão abertas a pedir ajuda, que não têm suficiente sofrimento, não têm suficiente dor, não têm suficiente consciência para buscar ajuda. São espíritos que ainda são assistidos, são atendidos, sem consciência de que estão sendo atendidos. Quer dizer, os espíritos superiores do campo da paz estão os atendendo, né, estão os auxiliando, mesmo com eles reclamando, mesmo com eles não querendo ajuda, reclamando, ofendendo, falando impropérios e uma série de fatores, né? É disso que ela está falando, só para a gente ter uma ideia. É como se vocês conhecem lá muitos espíritos sofredores, mas em Campo da Paz conhecemos muitos espíritos obsessores. Lá poderá existir muita ajuda, muita gente que ainda chora, mas em nosso meio há muita gente que se revolta. E é mais fácil remediar o que geme que atender ao revoltado. Nas câmaras, as câmaras a que se refere, vocês retificam erros que já apareceram, dores que já se manifestaram. Mas aqui, meus amigos, somos compelidos a lutar com irmãos ignorantes e perversos, que sentem absolutamente certos das fantasias perigosas que esposaram, e vemos-nos obrigados a atender a doentes que não acreditam na própria enfermidade. Começava a entender a lógica daquela argumentação, e reconhecendo a impossibilidade de qualquer contradita, a jovem continuou segura de si. Aliás, é natural que assim seja. Estamos a pouca distância dos homens, nossos irmãos na carne, e sabemos que na crosta a situação não é diferente. Quantos materialistas se fantasiam por lá de filósofos? Né? O que existe de teórico, o que existe de sábio, né? Sem nenhum tipo de formação, sem nenhum tipo na Terra, a gente vê, é só a gente abrir aí o Facebook, a gente abrir aí o Instagram, né, as redes sociais, e a gente vai ver as pessoas aí, né, e falando e dizendo de coisas que nunca leram, dizendo coisas que nunca estudaram, né? Quantos demônios com capas de santos? Quanta má fé a fingir generosidade e boas intenções? A influência da humanidade encarnada em nosso núcleo de serviço é vigorosa e inevitável. Vicente, que ouvia atencioso, obtemperou. Deduzo de tudo isso manifestações sacrificiais muito grandes, mas o trabalho em Campo da Paz deve ser altamente meritório. Incontestavelmente, respondeu a jovem. A história da fundação é interessante. Alguns benfeitores reconhecidos a Jesus resolveram organizar em nome dele uma colônia em plena região inferior, que funcionasse como instituto de socorro imediato aos que são surpreendidos na crosta com a morte física, em estado de ignorância ou de culpas dolorosas. O projeto mereceu as bênçãos do Senhor e o núcleo se criou há mais de 2 séculos. Nem todos os espíritos envolvidos, no entanto, estimam o serviço desse órgão de assistência constante. Então, né?
Nem todos os espíritos envolvidos, no entanto, estimam o serviço nesse órgão assistente constante. A maioria dos missionários vitoriosos, ao se ausentarem da terra, necessitam refazer energias por direito natural do trabalhador fiel. E aos mentores de nossa posição hierárquica têm seus programas de serviços que não devem quebrar em obediência aos desígnios do Senhor. Então, claro, se você fica ali por muito tempo desenvolvendo aquele trabalho, existe ali uma certa drenagem das suas energias, né? Imagine espíritos que já evoluíram, espíritos que já fizeram determinados desvinculações com o plano material, ficar em contato com as energias materiais é muito difícil. Então, o refazimento dessas energias, elas são extremamente necessárias, né? É um direito natural do trabalhador fiel, essa reposição dessas energias, né, para não adoecerem, para não se contaminarem com essas energias grosseiras, né? Então eles são trocados, eles recebem outras funções, né, a fazer outro serviço. Então existem as trocas. Desse modo, o nosso serviço é ativo, mas nossas aquisições são lentas. Não, é difícil você ter novos trabalhadores, né, que estejam ali se renovando e ajudando. E devemos sempre esperar por cooperadores que se eduquem na própria colônia, em benefício geral. Ganha-se excelente compensação, temos direito a grandes valores intercessórios, mas por isso mesmo nossas responsabilidades não são pequenas. Conhecendo a utilidade dos que servem nossa colônia, não passamos nunca sem instrutores abnegados que procedem da zona superior, alentando-nos o bom ânimo. O que pedimos com fundamentação legítima nunca é negado, e se tarda ao recurso, beneméritos orientadores de nossas atividades prestam explicações que nos libertam de qualquer angústia na espera. Por isso, nosso grupo está sempre coeso, e muitos preferem adiar certas realizações sublimes para permanecer ao lado de companheiros antigos, aos quais se unem com desvelado amor. Esses espíritos são espíritos, por exemplo, que organizam a casa espírita, né? São espíritos que já não estão lá na colônia espiritual, são aqueles que estão mais próximos da crosta, são aqueles que estão ajudando na casa espírita direto, né? São aqueles que estão atendendo aos necessitados de maneira direta, trabalhando conosco, nos orientando. Não são espíritos grandiosos, não são espíritos maravilhosos, mas são espíritos abnegados, são espíritos que não têm aquela evolução espiritual fantástica, mas são espíritos que nos orientam, que nos direcionam e que nos trabalham de maneira abnegada nesse serviço, né? Diretamente conosco aqui, né, no plano mais terra-terra. Os esclarecimentos da jovem encantavam-me. Naquelas poucas palavras estava todo o resumo de lições sobre o sacrifício, o merecimento, o compromisso fraterno e a solidariedade compensadora. A sua família sempre viveu lá? Perguntei com interesse. A jovem sorriu e explicou. Meu pai, há mais de 50 anos, foi socorrido pelos benfeitores de Campo da Paz. E restabelecida a saúde espiritual, fixou-se na colônia com razoável impulso de amizade e gratidão. Mais tarde, minha mãe reuniu-se a ele, né, desencarnou e se reuniu a ele, e faz precisamente 20 anos. Aldonina e eu fomos atraídas amorosamente por ambos a fim de continuarmos ali no santuário familiar. Desse modo, trabalhamos ao lado deles desde a primeira hora. E tem muitos programas para o futuro, indaguei. Cecília fez um gesto que lhe caracterizava o coração de moça, sonhadora, e redarguiu. Tenho muitos projetos e problemas a resolver, mas estou aguardando a chegada de alguém que ainda se encontra na Terra. Né? Ela está esperando alguém desencarnar, que ela tem algum vínculo, né? E ela está aguardando. Mas isso já é assunto para o próximo estudo. Tá certo, gente? Então, Então, encerramos, né? Eu gostaria de agradecer, né, a oportunidade que tivemos de estudar um capítulo importante, dois capítulos importantes do livro. Espero que, de alguma forma, os meus comentários aqui tenham ajudado a compreensão melhor desses dois capítulos do livro Os Mensageiros, tá certo? Então vamos encerrar o nosso estudo com a nossa prece, elevando então o nosso pensamento a Jesus, nosso Divino Mestre, trazendo em nossa tela mental um Jesus vivo, luminoso, e assim, Mestre, nós agradecemos aos benefícios que pudemos receber, aos conhecimentos que pudemos adquirir nesse nosso estudo, e rogamos, Mestre, que as vossas luzes, as vossas bênçãos possam encher os nossos corações, encher as nossas mentes, para que possamos ter as energias e as forças necessárias para continuarmos na luta de autoaperfeiçoamento, de autoesclarecimento,
na nossa escalada evolutiva. Em teu nome, mestre, em nome dos benfeitores espirituais que dirigem e coordenam os trabalhos da Casa Espírita, pedimos permissão para encerrar mais um estudo, que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos.